Seu bebê fez 6 meses e você está ansiosa, com medo e insegura, se perguntando: já posso oferecer alimentos sólidos? Esse é o momento que geralmente gera muita ansiedade ou pânico nos pais. Existe um detalhe que a maioria das mães não sabem. Nem todo bebê que fez 6 meses está pronto para começar a introdução alimentar. Começar antes da hora pode aumentar o risco de engasgos, dificultar a alimentação e até atrapalhar o desenvolvimento das habilidades alimentares. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente quais são os sinais que você precisa observar antes de oferecer a primeira colher. Se você quer aprender a identificar com segurança o momento correto de iniciar a introdução alimentar, fique comigo que eu vou te explicar passo a passo. Olá, eu sou a Carol Miranda, nutricionista materno-infantil e especialista em introdução alimentar e a Nutri do seu filho. Nesse vídeo, eu vou te ensinar a identificar o momento correto do seu bebê iniciar a introdução alimentar. Se você não me segue, já vai clicando em se inscrever, porque por aqui você vai encontrar conteúdos que vai transformar de uma mãe sem experiência para uma mãe totalmente segura e confiante na alimentação do seu filho. E não esquece de deixar um joinha para que essa informação chegue a outras mães como você. Vamos para o que interessa? A idade correta de iniciar a introdução alimentar é de 6 meses. E junto dessa idade existem sinais, esses que são chamados de sinais de prontidão, que confirmam que além da idade do bebê, está fisiologicamente pronto para receber esses alimentos. Por que esperar os 6 meses? Uma das perguntas que eu mais recebo. Mas por que exatamente 6 meses? Não poderia começar com 4 ou 5? A resposta é que essa recomendação não foi escolhida por acaso. Ela é baseada em décadas de pesquisas sobre o desenvolvimento do bebê. Até aproximadamente os 6 meses, o leite materno ou a fórmula infantil, quando o bebê não é amamentado, ela é capaz de fornecer toda a energia, praticamente todos os nutrientes que ele precisa para crescer e se desenvolver de forma saudável. É por isso que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. Mas o motivo não é apenas nutricional. Nesses primeiros meses, vários sistemas do organismo ainda estão amadurecendo. E por volta dos 6 meses, o bebê passa a estar mais preparado para lidar com alimentos sólidos. Nos primeiros meses de vida, o intestino do bebê ainda está em desenvolvimento. A barreira intestinal vai se tornando mais eficiente com o tempo, ajudando a controlar a passagem de substâncias do intestino para a corrente sanguínea. Além disso, as enzimas digestivas também amadurecem progressivamente, permitindo que uma digestão seja mais eficiente de acordo com os diferentes alimentos. Ao mesmo tempo, a microbiota intestinal, que são as bactérias benéficas que vivem no intestino do bebê, também está se formando. Essa microbiota tem um papel muito importante na digestão e na proteção contra micro-organismos e no desenvolvimento do sistema imunológico. Os rins de um bebê pequeno ainda não funcionam com a mesma capacidade dos rins de uma criança maior ou de um adulto. Quando começamos a oferecer alimentos, principalmente aqueles que contêm proteínas e minerais como o sódio, os rins precisam trabalhar mais para eliminar essas substâncias. Por volta dos 6 meses, essa função renal já está mais desenvolvida, permitindo que o organismo lide melhor com essas novas cargas de nutrientes. O sistema imunológico está mais preparado. Outro ponto importante é que o sistema imunológico continua amadurecendo durante os primeiros meses de vida. O leite materno, ele fornece anticorpos e diversos fatores imunológicos que ajudam a proteger o bebê enquanto suas próprias defesas estão em desenvolvimento. Além disso, pesquisas mostram que introduzir alimentos complementares por volta dos 6 meses, incluindo alimentos potencialmente alergênicos, quando não há contraindicação médica, faz parte do desenvolvimento normal da tolerância imunológica, ou seja, do processo pelo qual o organismo aprende a reconhecer esses alimentos sem reagir da forma inadequada. O desenvolvimento motor permite comer com segurança. Com cerca de 6 meses, muitos bebês já conseguem sustentar bem a cabeça, manter o tronco mais estável e sentar com apoio. Isso parece um detalhe,
mas faz toda a diferença para a alimentação. Uma postura mais estável facilita a mastigação, a movimentação da língua e reduz o risco de engasgos, além de permitir que o bebê participe da refeição de forma mais ativa. Existe um reflexo natural chamado reflexo de protusão da língua. Quando qualquer objeto entra na boca, o bebê empurra automaticamente para fora com a língua. Esse reflexo é uma forma de proteção e ajuda na amamentação. Conforme o sistema nervoso amadurece, esse reflexo vai diminuindo. Isso permite que o bebê consiga manter o alimento dentro da boca, movimentá-lo corretamente e iniciar o processo de mastigação e deglutição de forma mais eficiente. Percebe como não é apenas uma questão de idade? Aos 6 meses, o bebê costuma reunir uma combinação de maturidade nutricional, digestiva, imunológica e motora, que torna esse momento mais seguro para iniciar a introdução alimentar. Por isso, mais importante do que olhar apenas o calendário é observar se ele também apresenta esses sinais de prontidão que eu vou te mostrar agora. Como eu falei, ele sustenta a cabeça sozinho, ele tem que sustentar a cabeça sozinho. Esse é o primeiro sinal de prontidão e talvez um dos mais importantes para a segurança do bebê. Quando falamos em sustentar a cabeça, não estamos falando apenas de levantar a cabeça por alguns segundos. Estamos falando de conseguir mantê-la firme, alinhada com o tronco e estável durante toda a refeição. Mas por que isso é tão importante? Porque comer é muito mais complexo do que simplesmente engolir um alimento. Para que uma refeição aconteça com segurança, o bebê precisa coordenar 3 funções ao mesmo tempo: respirar, mastigar e engolir. Essa coordenação depende de um bom controle da cabeça e do pescoço. Se a cabeça fica caindo para frente, para trás ou para os lados, a posição da boca, da língua e da faringe também muda. Isso vai dificultar que o alimento siga o caminho correto, até o esôfago, e vai aumentar o risco que ele se aproxime das vias respiratórias, favorecendo os episódios tão temidos de engasgo. É por isso que as principais sociedades científicas, como a Academia Americana de Pediatria e os Centros de Controle de Prevenção de Doenças, colocam o bom controle da cabeça e do pescoço entre os principais sinais de prontidão para iniciar a alimentação complementar. Agora, um detalhe muito importante. Sustentar a cabeça sozinho não significa que o bebê já esteja pronto para comer. Ele precisa apresentar outros sinais de prontidão que vamos conversar ao longo desse vídeo. E lembre-se, não é uma corrida. Cada bebê tem o seu próprio ritmo de desenvolvimento. Um ponto muito interessante é que o controle da cabeça faz parte do desenvolvimento chamado céfalo caudal. Isso significa que o bebê adquire primeiro o controle da cabeça e do pescoço, depois do tronco e por último das pernas. A alimentação complementar respeita exatamente essa sequência do desenvolvimento neurológico. Por isso, antes de pensar no alimento, precisamos garantir que o corpo do bebê esteja preparado para recebê-lo. O segundo sinal de prontidão é sentar com apoio. Esse é um dos sinais que mais confundem os pais. Muita gente acha que o bebê precisa sentar completamente sozinho antes de começar a comer, mas isso não é verdade. O que as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria e outras entidades internacionais orientam é que o bebê seja capaz de permanecer sentado com pouco apoio, mantendo uma postura estável durante a refeição. Ou seja, ele pode precisar do encosto de cadeira de alimentação ou de um pequeno apoio no quadril, mas o tronco deve permanecer firme sem ficar tombando constantemente para frente ou para os lados ou para trás. Mas por que isso é tão importante? Porque a alimentação depende muito da postura. Quando um bebê está bem posicionado, seu corpo cria uma base estável para que a boca, a língua e a mandíbula consigam trabalhar de forma coordenada. O desenvolvimento motor explica isso. Existe um princípio chamado controle de postura proximal. Isso significa que o nosso corpo primeiro estabiliza as partes centrais, como o pescoço, ombros e tronco, para depois conseguir realizar movimentos mais delicados, como as mãos, a boca e a língua. E é por isso que o desenvolvimento motor acontece em sequência. Primeiro, o bebê controla a cabeça, depois ele controla o tronco, e só então consegue usar essas estruturas para explorar os alimentos com segurança. Um erro muito comum algumas famílias tentam compensar essa falta de estabilidade enchendo a cadeira de almofadas, toalhas ou travesseiros,
mas isso não acelera o desenvolvimento do bebê. Na verdade, pode até atrapalhar a postura e dificultar os movimentos naturais que ele precisa aprender durante a alimentação. Então lembre-se, o objetivo não é que o bebê sente sozinho, sem apoio. O importante é que ele consiga permanecer sentado, com estabilidade, utilizando o encosto da cadeira como suporte, mas mantendo o controle do próprio tronco. Essa estabilidade é um dos pilares para que a introdução alimentar aconteça de forma segura e respeitando o desenvolvimento da criança. Outro sinal muito importante de prontidão é quando o bebê começa a levar objetos até a boca sozinho. Sabe? Quando ele pega um brinquedo, um mordedor ou até o próprio pé e leva à boca. Muita gente acha que ele está apenas colocando tudo na boca, mas na verdade isso faz parte do desenvolvimento normal e é um grande indicativo que ele está se preparando para comer. Mas por que isso é tão importante? Porque esse comportamento mostra que a coordenação entre os olhos, as mãos e a boca está amadurecendo. O bebê consegue enxergar um objeto, planejar o movimento, estender a mão, segurá-lo e levá-lo até a boca de forma cada vez mais precisa. Esse processo é chamado de coordenação mão-boca e é uma habilidade essencial para a alimentação. Antes de aprender a comer, o bebê precisa aprender a explorar. A boca é um dos principais órgãos dessa exploração nessa fase da vida. É levando objetos à boca que ele começa a conhecer diferentes formatos, texturas, temperaturas e consistências. Essa exploração ajuda o cérebro a criar conexões importantes para mais tarde reconhecer e manipular os alimentos durante a mastigação. Não é apenas colocar na boca. Na verdade, quando um bebê leva um objeto à boca, ele está fazendo muito mais do que parece. Ele está treinando a força para segurar um objeto, a coordenação entre os dois lados do corpo, a precisão dos movimentos da abertura das mãos, a abertura da boca, o controle dos lábios, os movimentos da língua e a percepção de diferentes texturas dentro da boca. Tudo isso será utilizado quando ele começar a comer alimentos. Essa habilidade favorece a autonomia e é justamente por causa desse movimento que muitos bebês conseguem, logo no início da introdução alimentar, pegar um alimento em formato de bastão e levá-los até a boca sozinhos. Eles não aprendem isso no primeiro dia da alimentação. Eles vêm treinando essa habilidade há semanas ou meses, usando brinquedos e outros objetos seguros. Um detalhe muito interessante muitas mães ficam preocupadas porque o bebê coloca tudo na boca, mas nessa fase isso não é uma mania, é uma necessidade do próprio desenvolvimento. Segundo estudos sobre o desenvolvimento infantil, a exploração oral é uma forma de aprendizagem sensorial. Ela ajuda o cérebro a entender características como tamanho, formato, textura e consistência dos objetos, preparando o bebê para manipular alimentos com mais segurança quando a alimentação complementar começar. Então, quando você vê o seu bebê levando brinquedos até a boca, saiba que ele não está apenas brincando, ele está treinando uma habilidade fundamental para a alimentação. Esse é um dos sinais de que o sistema motor e sensorial está amadurecendo e de que ele pode estar se aproximando do momento de iniciar a introdução alimentar, sempre em conjunto com os outros sinais de prontidão. O quarto sinal de prontidão é o reflexo de empurrar a comida com a língua, ele está diminuído. Muitas mães oferecem a primeira colher de comida e logo em seguida o bebê empurra tudo para fora com a língua. Na hora elas pensam, ele não gostou, ou então meu filho é muito seletivo. Mas na maioria das vezes isso não é o que está acontecendo. Na verdade, esse movimento é um reflexo completamente normal do desenvolvimento, chamado reflexo de protrusão da língua ou reflexo de extrusão. O que é esse reflexo? Nos primeiros meses de vida, sempre que algo diferente do mamilo ou do bico da mamadeira toca a parte anterior da boca da língua, o bebê empurra automaticamente esse objeto para fora. Ele não faz isso porque quer, ele nem percebe que está fazendo. É um movimento involuntário controlado pelo sistema nervoso. Mas por que esse reflexo existe? Esse reflexo é um mecanismo de proteção. Nos primeiros meses, o bebê ele foi biologicamente programado para consumir apenas leite. Como ele ainda não está preparado para mastigar ou engolir alimentos sólidos, esse reflexo impede que objetos ou alimentos sejam levados para a parte de trás da boca antes que o sistema neuromotor esteja maduro. Ou seja, é uma forma natural de proteger as vias respiratórias e reduzir o risco de aspiração. O que acontece perto dos 6 meses? À medida que o cérebro e o sistema nervoso amadurecem, esse reflexo vai diminuindo naturalmente. Isso vai permitir que o bebê consiga manter o alimento dentro da boca e movimentá-lo com a língua, formar o bolo alimentar e levá-lo até a garganta para engolir de maneira segura.
Essa mudança faz parte do desenvolvimento normal e acontece em conjunto com os outros avanços, como o controle da cabeça, do tronco e da coordenação entre mastigar, respirar e engolir. Então, ele está rejeitando a comida? Na maioria das vezes, não. É muito importante que os pais entendam isso. Empurrar a comida para fora não significa que o bebê não gostou do sabor. Também não significa que ele será uma criança seletiva. Na verdade, ele pode simplesmente ainda não ter desenvolvido a habilidade motora necessária para manter aquele alimento dentro da boca. Por isso, interpretar esse reflexo como uma rejeição pode gerar ansiedade desnecessária e levar os pais a insistirem ou até interromper precocemente a introdução alimentar. Um erro muito comum é alguns pais acreditarem que, se insistirem bastante, o bebê vai aprender a não empurrar a comida. Mas esse reflexo não desaparece com o treino, ele desaparece com o amadurecimento do sistema nervoso. Por isso, não adianta forçar o bebê a comer antes dele estar neurologicamente preparado. Então, quando o bebê empurra a comida para fora, antes de pensar que ele não gostou ou que está fazendo birra, lembre-se, o corpo dele pode estar apenas dizendo que ainda não chegou a hora. Respeitar esse tempo é respeitar o desenvolvimento natural da criança e tornar a introdução alimentar muito mais segura e tranquila. Esse é, provavelmente, o sinal que os pais mais percebem. O bebê começa a acompanhar as refeições da família, observa cada movimento, tenta pegar o prato, esticar a mão para alcançar os alimentos, abre a boca quando alguém está comendo e parece querer participar do momento. Isso realmente é um ótimo sinal. Mas existe um detalhe muito importante que quase ninguém fala. Porque o bebê começa a demonstrar esse interesse. Por volta dos 6 meses, o desenvolvimento do cérebro dá um salto importante. O bebê ele passa a prestar muito mais atenção nas pessoas ao seu redor e aprende principalmente pela observação. Esse comportamento é chamado de aprendizagem por observação. Ou seja, antes mesmo de comer, ele já está aprendendo como a alimentação funciona. Ele observa vocês levando o alimento à boca, mastigando, engolindo, sorrindo durante as refeições e entende que aquilo faz parte da rotina da família. Por isso, um dos maiores estímulos para a introdução alimentar é justamente comer junto com o bebê. Interesse não significa fome. Um erro muito comum é pensar, porque o bebê está olhando para a comida, ele está com fome ou precisando comer. Na verdade, nem sempre. Nessa idade, o bebê demonstra curiosidade por praticamente tudo. Ele quer pegar o celular, o óculos, o controle remoto, os brinquedos e também quer pegar a comida. Isso faz parte do desenvolvimento cognitivo. A curiosidade é um motor da aprendizagem. Então, ele já está pronto? Não necessariamente. Esse é um ponto muito importante. Imagine um bebê de 4 meses. Ele pode olhar fixamente para o prato dos pais, pode acompanhar a colher, pode até abrir a boca quando vê alguém comendo, mas ao mesmo tempo ele ainda pode não sustentar bem a cabeça, não sentar com estabilidade e ainda apresentar o reflexo de empurrar tudo com a língua. Nesse caso, ele demonstra interesse, mas ainda não apresenta maturidade suficiente para iniciar a alimentação complementar. O interesse precisa vir acompanhado dos outros sinais de prontidão. Por isso, é muito importante não avaliarmos apenas um sinal só. A prontidão alimentar é um conjunto de habilidades. O bebê ele precisa sustentar bem a cabeça, permanecer sentado com estabilidade, levar objetos à boca e apresentar redução do reflexo de extrusão da língua e demonstrar interesse pelos alimentos. Quando esses sinais aparecem juntos, temos muito mais segurança para iniciar a introdução alimentar. Se tem uma mensagem que eu gostaria que você levasse desse vídeo é esta: a introdução alimentar não começa porque o calendário marcou 6 meses. Ela começa quando a idade e desenvolvimento caminham juntos. Os 6 meses são uma referência importante porque é nessa fase que a maioria dos bebês já alcançou a maturidade necessária. Mas além da idade, é fundamental observar os sinais de prontidão que conversamos hoje.